câmbio da tua bike tá trocando as marchas com precisão, com rapidez e o mais silencioso possível? Se não tiver, se liga nesse vídeo aí. Fala galera do pedal, Kurt Ribeiro aqui da Bike Hub na Nova Zelândia. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como é que se faz um ajuste Pro no câmbio traseiro e dianteiro da tua bike. Antes de começar a falar sobre ajustes, primeiro a gente tem que observar alguns componentes da tua bike para ter certeza que o resultado final desse ajuste vai ser o melhor possível de acordo com o equipamento que você tem na tua bike. Então esse vídeo ele vai ter que ser dividido em uma série de vídeos porque vai ser bem longo e antes, como eu disse, antes de começar a mostrar os ajustes, a gente tem que fazer o que eu chamo de pré-inspeção. Depois dessa pré-inspeção eu vou mostrar para vocês o funcionamento dos dois câmbios para que você possa entender melhor se você ainda não tem essa intimidade com câmbios. E aí então eu vou começar a mostrar os ajustes. E com certeza na parte final desse vídeo é onde está o diferencial do ajuste Pro que eu acabei de mencionar para vocês. Como eu disse, a gente tem que começar pelas pré-inspeções. O que é a pré-inspeção? É ter certeza que todo o teu equipamento está na melhor ordem possível, está tudo funcionando certinho, ou como eu disse, o melhor que você pode retirar do teu equipamento, e tem que seguir uma lista nessa pré-inspeção. Não importa a ordem que você faça essa inspeção, mas todos esses itens que eu vou mencionar aqui têm que serem observados. Bom, o primeiro item dessa pré-inspeção, eu acredito que seja a mais importante de todas. Você tem que ter certeza que teu equipamento está limpo e lubrificado. Sem um equipamento limpo e lubrificado é muito difícil você fazer aquele ajuste fino, porque sujeira não é muito compatível com ajustes, então você tem que limpar todo o teu equipamento. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer dentro dessa inspeção. Limpa e lubrifica. A segunda inspeção, que é muito importante, é ter certeza que teu equipamento é compatível. Quando eu digo compatibilidade, eu estou me referindo às marcas. Tem que tentar evitar misturar marcas, às vezes elas não funcionam mesmo, não adianta. Uma das coisas que eu posso mencionar aqui é a corrente. É lógico, tem que ter certeza que a corrente da bike que você está trabalhando, ela é para o número de velocidades que aquele passador tem, o número de velocidades no cassete também, e vice-versa. Tem que ver se o cassete é compatível com a corrente da tua bike, tem que ver se o cassete é compatível com o passador e o passador compatível com os outros componentes também. Inclusive o câmbio tem que ser específico para aquele número de velocidades. E eu vou estar explicando mais a respeito de compatibilidade, o porquê que tem que manter as marcas entre todo o equipamento da tua relação. Uma outra coisa que acontece dentro da compatibilidade é a capacidade do câmbio também. Ele pode ser até o número certo de velocidades, mas se ele não for compatível com o tamanho de cassete e coroas que você tem na tua bike, ele não vai funcionar. Então eu vou tentar mostrar mais detalhes e aonde você encontra esses detalhes também dentro do website do fabricante da marca da tua bike. Então a compatibilidade é muito importante, isso vai te economizar tempo, porque se o equipamento não for compatível, nem adianta tentar começar a fazer ajustes que não vai funcionar. Então tem que aprender a verificar a compatibilidade de todo o equipamento. O terceiro item dessa pré-inspeção é a condição do equipamento. É lógico, você tem que ter certeza que teu equipamento está novo. Se você quer que teu equipamento funcione na perfeita ordem e que o equipamento que tem na tua bike te entregue aquilo que você espere dele, você tem que ter certeza que o equipamento está em condições de funcionar na mais perfeita ordem. E o que eu quero dizer? Por exemplo, se for uma bike de cliente e ele quiser que o câmbio dele funcione como era, aí você pega, você vai medir a corrente, você vê que a corrente já está gasta e ele não vai funcionar perfeitamente. Uma corrente com folga nos elos ali, ela não vai responder uma troca de marcha precisa, rápida e silenciosa. Vai ter um atraso e você não vai conseguir ajustar isso perfeitamente. Uma outra coisa é olhar
se o câmbio tem marcas de que caiu, aqueles ralados, ou se a gancheira também está torta. Existe uma ferramenta própria para poder se medir a gancheira, mas se você não tem essa ferramenta, a melhor maneira de verificar se a gancheira está em condições de uso e de ajuste é você muda a marcha para catraquinha menor, né, a marcha mais pesada, e aí a polia guia, a polia tensora e o cassete menor, ou o cog menorzinho, tem que estar alinhadinho, como está mostrando aí nessa foto. E se não tiver, você tem que fazer o alinhamento da gancheira. Então essa é até mais um item que tem que ser verificado antes de começar a fazer o ajuste de câmbio. O próximo passo dessa inspeção é a condição dos cabos. Você tem que olhar se o cabo está em condições de uso, não está enferrujado, se o conduíte também não está todo trincado ou dobrado. Você tem que ter certeza que o cabo também não está muito longo ou muito curto para o sistema de câmbio da tua bike. E eu posso fazer um vídeo ensinando como é que você mede o tamanho correto dos cabos para ter certeza que ele está no tamanho exato. E mesmo se a tua bike for zero, bike zero geralmente não vem com o tamanho correto de cabos. Eles não colocam o cabo perfeito. Na linha de montagem, as bikes são colocados os cabos, quase todos os tamanhos, para o mesmo tamanho de quadro. Outra coisa que você tem que olhar dentro dessa pré-inspeção é a condição dos rolamentos, tanto de cubo como da caixa de pedal. Se tiver folga ali, pode ter certeza que vai afetar o ajuste de câmbio da tua bike, né? A catraca ou o cassete está mexendo ali, pode ter corrente raspando. A mesma coisa na frente, se você tem um câmbio dianteiro, se tiver folga no rolamento, você vai ter problema com troca de marchas do câmbio dianteiro. Então tem que verificar a condição dos rolamentos. Esse último item ele não se aplica em todas as bikes, que a maioria das bikes, né, as bikes mais novas hoje em dia, vem com o eixo que passa por dentro do cubo. Não sei como é que é chamado isso no Brasil, mas aquelas bikes que tem a blocagem ainda, aquela roda dá para ser colocada de uma maneira incorreta. Tem muito mecânico que eu já vi colocar a roda usando o joelho, apoia ali, a roda fica um pouquinho torta, e aí o que acontece? Você ajusta o câmbio naquela posição, aí por alguma razão o cliente ou você mesmo tem que tirar a roda da bike para colocar no carro, fura um pneu, e aí você acaba colocando a roda corretamente na bike e todo aquele ajuste que você fez se foi. E às vezes até começa a raspar pastilha no disco de freio. Então tem que tomar cuidado com a posição, tem que verificar a posição da roda na bike. Bom, eu acredito que esses são os itens da pré-inspeção que você tem que fazer. E eu vou agora dar uma explicadinha na parte da compatibilidade, como é que você verifica isso. A primeira coisa que você tem que fazer você tem que verificar a corrente, se é a corrente certa para marca de equipamento que a tua bike tem e para o número de velocidades. Hoje em dia a Shimano fabrica correntes que ela tem o lado. Se a corrente estiver do lado errado, ela não vai funcionar perfeitamente também. Marcas de corrente do mercado paralelo, principalmente se tiver com 12 velocidades, pode ter certeza que você vai ter diferença na troca de marchas ali. A Shimano e a SRAM, por exemplo, eles são muito rigorosos com a patente, né, para evitar cópia do equipamento deles. Então, se você coloca uma corrente de uma marca diferente, uma KMC, por exemplo, corrente de uma ótima qualidade, mas não é desenvolvida para aquele sistema de marchas que está na tua bike. Não adianta, eles não podem copiar a corrente. E são pequenas diferenças, pequenas marquinhas na corrente que ajudam a levar a corrente tanto para cima e mais baixo e para baixo com uma velocidade muito mais rápida do que se você colocar uma corrente do mercado paralelo. Então, se você quer precisão, rapidez na troca de marcha
e que essa troca seja silenciosa, não usa outra marca a não ser a do equipamento que está equipando a sua bike. Uma outra coisa que você tem que verificar é os passadores. Os passadores também são compatíveis com o número de velocidades que o cassete da tua bike tem e com a corrente também. É lógico que a marca é muito importante, principalmente misturar Shimano com SRAM. Eles não funcionam, não são compatíveis. Os passadores da Shimano, eles são conhecidos por ter uma relação 2:1 e o da SRAM tem uma relação 1:1. O que significa isso? A cada movimento, a cada cliquezinho de troca de marchas de um passador da Shimano, ela é 1,7 vezes menor do que a quantidade que o câmbio tinha que se movimentar para poder mudar de marcha. Então o que acontece? A cada clique do passador de marchas, o câmbio vai se movimentar 1,7 mais do que o cabo foi puxado para poder alcançar aquela marcha. E como que eles atingem isso? Isso é de acordo com a posição que o cabo vai ser preso no câmbio e o movimento que o paralelogramo vai fazer a cada puxada de marcha. Então, até 9 velocidades você consegue trocar muitas peças, fazer elas serem compatíveis uma com a outra, mas acima de 9 é praticamente impossível. Você não consegue fazer um passador de 8 marchas usar um câmbio de 10, porque o movimento é diferente, né? A distância entre um cog do outro é muito menor no de 10 do que o de 9, e assim vai, é tudo muito mais espremido ali. Então o movimento do câmbio é muito menor de acordo com o número de velocidades. Se o número for maior, o movimento é menor. E então não é compatível. Aí você imagina se você misturar as marcas, o que acontece? A SRAM, por exemplo, tem uma tecnologia que eles chamam de Exact Actuation, ou 1:1. O que significa isso? A cada movimento do passador, a quantidade de cabo puxado ou liberado, ela vai movimentar o câmbio a mesma quantidade. Então, se vou criar um número aqui, inventar um número, se a cada troca de marcha você puxa ali 10 milímetros, o câmbio vai se movimentar 10 milímetros também, o que é completamente diferente com o da Shimano. Então aí dá para vocês terem uma ideia que eles não são compatíveis, evita de misturar as marcas. Então essa é uma maneira de descobrir a compatibilidade. A maneira mais fácil, galera, é simplesmente ir no website da SRAM ou da Shimano ou a marca que você está usando e verificar. Existem essas tabelas que você só segue pelo número da peça e vai saber com o tipo de peça que eles são compatíveis. Como vocês podem ver aí, tem todos esses diagramas que vão dizer para você se é compatível ou não. Se não tiver incluído aí, nem perde seu tempo. Eu sei que no Brasil tem sempre o jeitinho brasileiro, mas às vezes você vai perder tempo, você pode até fazer com que o equipamento funcione, mas eu tenho certeza que ele funcionaria bem melhor se você respeitasse a compatibilidade. Em relação aos cabos, a compatibilidade dos cabos, isso só aplica no câmbio de 12 velocidades. Galera, não misture cabos, principalmente Shimano, com outras marcas. O que acontece? O cabo de câmbio da Shimano ele tem a espessura de 1.2 e até 1.3. Já o cabo da SRAM, ou as marcas que são mais comuns aqui na Nova Zelândia, que é Jaguar ou Bontrager, são geralmente os que você encontra com mais facilidade, eles também são 1.1. Aí o que acontece? Geralmente as bikes de fábrica, vou citar um exemplo, a Trek, por exemplo, ela usa os cabos da Bontrager. E eu já vi muito mecânico passar perrengue de fazer teste, de até ligar para Shimano para tentar resolver o problema e não consegue. Eu chego lá, você já trocou o cabo? Sim, troquei, coloquei um novinho da Shimano. Aí você olha, o conduíte é Bontrager. Essa
ponto 1 ou ponto 2 milímetros, o mais grosso, é o suficiente para criar uma resistência ali para o cabo se movimentar dentro do conduíte, que faz com que algumas marchas no meio do cassete ali tenham um problema. Ela vai ficar barulhenta, não vai engatar direito e nem perde seu tempo. Então, se você for trocar o cabo, troca os dois. Cabos sempre deveriam ser trocados os dois. A razão pela qual é que por dentro de um cabo, vocês sabem como tem na foto, existe esse conduítezinho de plástico. E o que acontece? O cabo é de metal e ele fica indo, se movimentando para trás e para frente o tempo todo, a cada troca de marchas. Eventualmente esse metal vai criar uma trilha ali, ele vai se afundando nesse conduítezinho de plástico, o que vai causar uma resistência que é o suficiente para que você tenha problema com troca de marchas nos câmbios de 12 velocidades. Então, se for trocar o cabo, não fica com preguiça, troca os dois. E aí tem um lance também do tamanho do cabo, tem que respeitar o tamanho do cabo. Eu vou ter que fazer um vídeo separado para mostrar para vocês como é que se mede o cabo, o conduíte, para que você não tenha o problema do cabo ter muita resistência para poder fazer certas curvas que ele tem que fazer. Ou eu até digo para a turma, para usar um exemplo no Brasil, para você sair de Minas Gerais e ir para o sul do Brasil, você não precisa passar lá no Mato Grosso, você pode ir direto para o sul. E é o que acontece com o cabo longo. A turma coloca aquele cabo gigantesco, criando um caminho desnecessário para o cabo fazer. Você acaba criando uma resistência desnecessária e isso faz com que a troca de marchas tenha um atraso e às vezes nem troca de marchas direito. Então, isso é uma outra parte da compatibilidade do equipamento da tua bike que você tem que verificar. Quanto à capacidade dos câmbios, como o próprio nome diz, é a capacidade que o câmbio tem de manter, nesse caso o câmbio traseiro, de manter a tensão da corrente tanto na marcha mais leve quanto na marcha mais pesada. Se a capacidade não for respeitada, o que acontece? Quando você troca, vai num desses extremos, ou tua corrente vai ficar ali muito bamba, ou então ela vai esticar o câmbio muito, que pode até quebrar teu câmbio. Então tem que respeitar a capacidade. E no câmbio dianteiro também existe a capacidade, que é a gaiola ali, vamos dizer, eu não sei exatamente o nome, mas a gaiola do câmbio dianteiro, ela tem que seguir ali, contornar a coroa da tua bike, porque senão ela não vai conseguir trocar as marchas de acordo com o que o fabricante desenvolveu o produto da tua bike. E como é que você descobre isso? Lógico, a primeira coisa que você faz, vê o número dos câmbios, tanto dianteiro como traseiro, vai no website e você vai saber se aquele câmbio é compatível para o tamanho do cassete que você usa ou para as coroas que você usa na tua bike. E se tiver mais do que uma marcha na frente, existe uma conta que você tem que fazer, que é praticamente você subtrai o número de dentes da tua catraca maior pelo número de dentes da catraca menor, guarda esse número, aí você faz o mesmo com a coroa na frente, subtrai o número da coroa maior com a coroa menor, e aí você vai pegar esses dois números, adicionar eles, isso vai te dar a capacidade total daquele câmbio, da relação que você tem. Aí você tem que ter certeza que o câmbio que é usado naquela relação é compatível com a capacidade que o equipamento da tua bike necessita. E se você olhar pelo número, né, no website do fabricante, ele vai te indicar, como você pode ver aí no vídeo, mais ou menos aonde que você encontra essa informação. E já que eu estava falando de corrente, então uma das coisas que pode afetar muito a troca de marchas na tua bike é se a corrente ou o tamanho da corrente da bike não está correto. Existem várias maneiras de verificar o tamanho da corrente. Tem uma maneira fácil em que você faz como eu estou mostrando aqui, você troca as marchas na coroa maior,
na catraca maior, e ali, dependendo do tipo de bike, do equipamento que você tem, você consegue verificar o tamanho da corrente. Isso se você for no website do fabricante da tua bike, vai ter lá a explicação se for uma hardtail, se for uma full suspension, é um tamanho, e também é lógico, de acordo com o número de velocidades da tua bike, muda um tamanho de corrente para cada tipo de bike. Um outro ponto muito importante que você tem que verificar, uma coisa básica que eu já vi muito mecânico sofrer porque não verificou isso, é ter certeza que teu cassete tá com o torque perfeito ali no cubo, no free hub da bike. Se o cassete estiver solto, vai ter um movimento extra ali que vai afetar com certeza o funcionamento. Outra coisa que eu vejo acontecer muito, principalmente em quadros de fibra de carbono, onde existe uma flexibilidade um pouco maior, é os câmbios se soltarem, principalmente o traseiro. Então verifica ali se o parafuso pivô ali, o parafuso principal, ele está apertado no quadro. Se tiver solto, é um sinal de que ele pode se soltar de novo, então retira, lubrifica. Em certos casos você tem que usar um Loctite também. Cuidado com o Loctite, se você não sabe usar, tem que saber exatamente qual é o Loctite que você pode usar na tua bike. Mas verifica se está tudo apertado, se o cassete e os câmbios estão com o torque perfeito na tua bike. Então é isso, galera. Essa é a pré-inspeção que você tem que fazer antes de começar a fazer os ajustes. É lógico, quando a bike é sua, muitas dessas coisas você já sabe que está perfeita. Aí você não precisa fazer essa checagem toda. Mas se você estiver com problemas que você não consegue resolver só ajustando, volta para essas pré-inspeções. Quem sabe você pode encontrar algum problema que você nem sabia que tinha antes. Beleza? Então se liga aí no próximo vídeo que eu vou estar mostrando para vocês como é que funciona um câmbio traseiro e dianteiro. Isso vai facilitar a você entender como é que se ajusta o câmbio, tanto traseiro como dianteiro. Beleza? Então, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, por favor, deixa um like aí, dá uma pedalada nesse botão do like aí. E se liga no próximo vídeo aí então, beleza? Até lá então, um abraço!